5, 6, 7, 8. Estuda o texto, define uma linguagem, define junto com a equipe criativa a cara que vai ter, considerando a equipe criativa a luz, o som, o cenário, o figurino, o visagismo, tudo que isso inclui, com várias reuniões, chega a ser um consenso de como vai ser essa linguagem, escolhe os atores, e aí começa o processo de trabalhar com os atores a partir daquilo que está definido com a equipe de criação e tentar trazer os atores para esse universo e buscar desses atores a contribuição deles na maneira de contar essa história. A partir disso, que seria um estudo do texto, a montagem propriamente do espetáculo, que é a encenação, a marca e tudo que inclui uma encenação de um espetáculo. Basicamente é isso. É coisa simples que o diretor faz, sabe? Quase não lida com ninguém. Não necessariamente. Acho que não. Acho que existem sim bons atores, excelentes atores que viram grandes diretores, mas também acho que existem grandes atores que não conseguem se desapegar talvez de como ele faria se ele estivesse, né, fazendo aquele personagem. Então aí deixa de ser um bom diretor, porque está tirando a oportunidade do outro ator trazer uma coisa pessoal. E acho que existe também gente que não tem vocação para ser ator e que tem um tremendo talento e vocação porque tem uma visão mais, que abre mais, que consegue fazer isso, de agregar essas visões e fazer isso ir numa mesma direção. E eu acho que acho que uma coisa não exclui a outra, mas não é uma obrigatoriedade. Pela minha experiência, por ter passado por todos esses assistentes, né, e trabalhado com diretores muito diferentes, diretores de teatro, diretor de musical, diretor de ópera, eu acho que a coisa que mais importante é estar disponível para ouvir. É claro que um diretor tem que estar muito preparado, muito certo, muito confiante no caminho que ele quer. Isso, assim, não dá para abrir mão, não dá para ter um diretor que não sabe muito bem, que está muito indeciso. Mas ter essa certeza não significa que, se acontecer de alguém, equipe criativa ou um ator, a partir daquela proposta, traz uma coisa que faz uma curva no caminho, um bom diretor é capaz de abrir mão da sua visão, porque aquilo pode levar naquele resultado que ele queria, é só um outro caminho, que pode ser mais interessante. Então acho que essa disponibilidade, a certeza do que quer, aliada à disponibilidade de abrir mão, acho que isso faz de um diretor um grande diretor. Acho que a primeira coisa que eu faço é tentar entender o que o autor quis dizer, de fato. Não só no que está escrito, mas por que naquele momento aquele autor se deu o trabalho de escrever uma parte de uma história que tem uma coisa antes e uma coisa depois que a gente não sabe. É sempre um momento de um personagem, um momento histórico de um país, enfim, por que aquela pessoa se deu o trabalho de escrever sobre aquilo. Então, eu acho que assim, a primeira leitura que eu faço, a primeira leitura que eu faço é para eu ter a primeira impressão mesmo, assim, é uma leitura quase que lendo um romance, para ver se aquilo me pega. E aí, se eu me interesso e eu fico a fim de dirigir, eu acho que eu fico querendo entender o porquê. Por que o autor quis contar aquela história?
para eu poder ajudar a fazer com que esse porquê ele quis contar chegue ao público, com o meu ponto de vista, obviamente, porque aí, né, cada um vai pegar o seu ponto de vista. Então a primeira coisa que eu faço é tentar entender o autor, os motivos ou o objetivo, e tentar colocar o meu ponto de vista para ajudar com que esse objetivo do autor permaneça presente. Acho que é isso que eu faço. São várias coisas, e às vezes são coisas bem inusitadas. Tem a coisa técnica, né? No musical é bem mais técnico, porque você tem uma partitura, então você precisa achar a pessoa que vai ter determinada nota, ou outra coisa técnica, um personagem que tem que dançar muito tecnicamente, então você tem que achar uma pessoa que... Mas tem uma coisa no olhar, no contar da história, que é o que mais me encanta, na realidade. Eu sempre busco... A parte técnica, para mim, é claro, tem que existir, mas eu fico buscando se aquela pessoa, quando ela relaxar, porque é difícil a audição, eu sei que é difícil, ninguém relaxa, nem a gente que está dando audição. Eu fiz ano passado 4 audições seguidas, assim, para o Chicago, fora daqui, na Alemanha, na Coreia, em Paris. E não tem jeito, todo mundo fica nervoso. Quem está dando audição, quem está fazendo audição, pode ser a pessoa mais famosa do mundo, pode ser uma pessoa que não tem experiência nenhuma, todo mundo fica nervoso, porque é uma situação que você tem, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, para mostrar a sua vida inteira de trabalho. E você que está assistindo, você tem que... sabe? E eu sempre busco no olhar da pessoa, por exemplo, quando ela está cantando... eu não sou diretora musical, então também eu deixo um pouco essa parte técnica para o diretor musical, mas eu fico olhando no olho para ver se para imaginar se numa situação menos tensa, com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de, né, no processo de trabalho, como que aquela pessoa vai lidar com aquela história, como ela vai conseguir me ajudar a contar aquela história. E é exaustivo, porque você tem que olhar muito mais profundamente, né? Você tem que dar chance para a pessoa errar e não se sentir errando, sabe? Dar chance para ela errar e às vezes ela erra e você percebe naquele erro, ou como ela conserta o erro, que é bacana, que a pessoa, sabe, tem uma coisa ali que vai rolar. E às vezes tem uma pessoa que chega e é sensacional e que eu fico olhando... Mas não é isso que eu queria pro personagem, sabe? Talvez eu quisesse... um exemplo prático foi agora na Alemanha, a Roxy, que a gente estava fazendo a audição, tinha mulheres lindas, imagina, na Alemanha, Hamburgo, e a Alemanha inteira foi fazer. E aí chegou a menina que era a estrela do Lido de Paris, é alemã, mas estava em Paris fazendo. E a perna dela era aqui em mim, né? Que imagina, a estrela do Lido, a loura com a perna aqui, né? Mas totalmente estabanada. E genuinamente, quando ela não sabia, ela falava, não sei. E totalmente de verdade. Sabe quando a pessoa olha pra você de verdade e não se defendeu, e não ficou de estrela? E aí eu pedi pra ela cantar, ela falou, eu peguei outra música, posso cantar essa? Mas assim, muito de verdade. E que, por exemplo, Roxy é isso que eu procuro na Roxy. É uma pessoa que o público perdoe, sabe? A Roxy é uma maluca que mata, que trai, que tudo. E se você não perdoar, você na primeira cena você fala, não quero mais olhar pra essa pessoa, né? Então, e essa menina tinha isso. E ela saiu da audição assim, achando que ela não ia pegar de jeito nenhum, porque ela tinha errado o passo, porque ela não sabia a letra da música, porque ela rasgou a meia, porque tudo, e ela se atrapalhou. E foi exatamente isso que fez com que eu pedisse pra ela voltar, pega esse texto, traz esse texto semana que vem, sabe? E aí foi, e faz lindamente lá, porque tem essa... Pra esse personagem era isso que a gente tava procurando. Depende do tipo de espetáculo, depende do tipo de elenco, depende de um monte de coisa, assim.
Mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu faço, eu não sei se isso é regra, é que eu gosto de conhecer, de saber como, exatamente o que você falou, de saber como vai ser essa troca. Porque num teste, né, é muito pouco tempo, você tem uma intuição na realidade. Aí você trabalha um pouco, né, você faz uma cena, você dirige, às vezes você pede uma coisa totalmente nada a ver, só pra ver se a pessoa, mesmo não tendo nada a ver, se ela tá disponível pra fazer até a maluquice do diretor doido que quer que ela faça aquilo de cabeça pra baixo, que não vai fazer na peça, mas enfim. Só pra ver a disponibilidade, acontece também da gente, né, estudar outras coisas. Mas é uma hora no máximo que você gasta com aquela pessoa. E aí você tem um processo de 6 semanas, 8 semanas. E eu gosto de um primeiro contato mais do artista e não do texto ainda. Então, eu normalmente, quando é uma produção que eu tenho como definir isso, por exemplo, eu dou aquecimento corporal, por exemplo, para eu poder ver não só o físico, o corpo, mas para eu ver a personalidade, sabe? Eu gosto, mesmo no Chicago, eu dou aquecimento, porque mesmo eu dirigindo Chicago, eu não coreografo Chicago, eu dirijo Chicago, teoricamente o coreógrafo ou o assistente de coreografia daria o aquecimento, mas eu sempre peço para dar, para conhecer, porque é mais fácil, talvez porque eu seja uma pessoa que tem um passado de dança, né? Eu tenho muita facilidade de compreender um ator por como ele se movimenta e como ele responde a coisa do movimento da dança. Então, assim, eu gosto de começar um processo quando é possível, porque tem processos que não dá, você tem que entrar logo no texto marcando, porque não dá. Mas eu gosto de ter esse momento de ter essa troca mesmo, de conhecer, de ver como é que responde, e aí depois faz uma leitura, sem compromisso, muda umas coisas, experimenta, e aí depois começa a trabalhar propriamente. Tem coisas bem difíceis nesse momento. Por exemplo, quando a gente entra no momento, tem público já, pode ser pré-estreia, ensaio geral, lá, o diretor, o coreógrafo, assistente de direção, todo mundo fica sem lugar. A gente já não tem mais pra onde ir. Porque a gente não pode mais ficar na plateia, porque já tá arrumando a plateia pro público. O camarim tá todo mundo se arrumando já pra fazer a pecinha. Então já começa um exercício de desapego, você já não... Vai ser sempre seu, porque está impresso, mas tem uma coisa física mesmo, do corpo, que você já não tem mais aquele lugar que você ficava. Então essa é a primeira... Vai! Ui! E, assim, quando é uma criação minha, eu não tenho nenhum problema em ficar, em desapegar. Então eu assisto, vejo a reação do público, aí falo, puxa, isso aqui tá faltando, vou lá e mexo, mudo, não tem nenhum problema, eu não sou nada apegada. Quando é criação minha, quando não é criação minha, que é um espetáculo que eu tô cuidando, eu tento observar isso de uma forma, como eu faço para manter a essência e manter o que me foi passado como criação, mas para que isso fique mais orgânico para o ator, mas para que isso faça mais sentido para quem está assistindo. E aí é o meu trabalho de diretora residente, né, que eu fiz em vários espetáculos, que é tentar manter vivo uma coisa que é difícil, né, porque 7 sessões por semana, fazer a mesma coisa num espetáculo que não houve nenhum momento de criação de fato, porque os espetáculos que vêm prontos é muito difícil, não dá tempo. Então eu inventei, eu acho, sei lá, não sei se eu inventei, mas enfim. O meu trabalho depois que eles vão embora e que eu fui cuidando do espetáculo é tentar descobrir com os atores como a gente faz para preencher isso de uma maneira que o ator se sinta dono, sabe? Sem mudar nada, a gente não muda a marca, eu sou super careta, assim, porque eu acho que tem um trabalho ali por trás de quem criou aquilo, sabe? O diretor, o coreógrafo original. Eu não me sinto direito nenhum de mudar absolutamente nada, nenhuma marca, nenhum passo de coreografia, nada. O que eu acho que é bacana de fazer é fazer isso ficar exatamente como é, preenchido internamente de coisas que ajudem ao ator ou ao intérprete ter aquilo como seu.
e funciona. Então, assim, são coisas diferentes. E quando é meu, eu mudo à vontade, porque é meu, mudo o passo. Nossa, me evito toda semana chegar assim, gente, vamos mudar Buenos Aires. Mudo, porque também é uma maneira de manter esperto, manter vivo. Não tem nenhuma mudança radical que muda a essência da minha criação. Mas tem uma coisa que eu fico observando, falando, esse desenho, se tivesse algum virado pra lá e outro pra cá, ó, podia ser legal, vamos experimentar, vamos. É meu, entendeu? Quando não é meu, não mexo. Só mexo internamente. Eu vou assistir Peça dos Anjos porque eu tenho muitos amigos e gosto de teatro. Mas eu sou muito chata, tecnicamente. Acho que porque eu trabalhei muitos anos com o Nanini, e o Nanini é um mestre, assim, ele é um ator, primeiro ele é um ator excepcional, mas ele é um ator com uma consciência de tudo que acontece no espetáculo. E eu trabalhei com ele como ator e eu de assistente do diretor, e ele como diretor e eu assistente dele. Então eu tive oportunidades assim incríveis de... Então eu sou muito chata com essa coisa técnica. E aí, assim, se eu vou assistir uma peça que eu vejo uma tela que tá torta, eu já sofro. Eu sofro e fico pensando assim, para, Tânia, teve pouco tempo de montagem, eu falo, não! Ou um cabo que não tá esticado direito, ou sei lá, qualquer coisa. Eu tenho uma dificuldade enorme. Depois eu relaxo, mas assim, quando eu começo a ver o espetáculo, se tem alguma coisa logo no início que tecnicamente, ou a luz que pisca, enfim. Então, mas não é que eu faria diferente, de jeito nenhum. Eu não tenho isso mesmo. Não tenho essa coisa de olhar uma coisa e falar, se eu tivesse feito essa peça, teria feito diferente. Mas eu tenho essa coisa do rigor técnico, sabe? Que é uma coisa que pra mim é muito importante. Algumas pessoas não têm isso e, bem, cada um é cada um. Mas a coisa que mais me tira de assistir uma peça é quando eu, por exemplo, eu tô assistindo uma peça e eu vejo a coxia tá vazando. Que nervoso! Nossa! Não posso olhar, não posso olhar. Porque, por mais que eu tenha vindo de dança, eu fiz muito teatro. Eu estudei teatro, eu fiz muito teatro. E eu acredito que o teatro ainda, pra mim, ainda é uma coisa que a ilusão, a magia que acontece ali no palco, acontece quando a gente protege esse espaço do palco. A partir do momento que você abre e que você deixa vazar o que está acontecendo ali, eu já não fico tão, sabe, encantada, eu não vou para aquele universo que está me sendo proposto pelo espetáculo, entende? Então é isso que eu tento proteger nos espetáculos que eu faço. Eu quero que as pessoas, quando vão assistir, tenham essa possibilidade de embarcar naquilo, seja da maneira que for a linguagem que está sendo proposta. Às vezes não é nenhuma... É duro, é tudo, mas que não tem interferência, sabe? Do cotidiano, da vida real, é aquele momento, aquelas 2 horas que você está no teatro. Então, assim, eu também falo para os atores, assim, tem uma sessão e outra, não sai lá com o figurino, com a peruca, com o microfone, com o sapato. Vai encontrar alguém do público, acabou a magia. Eu vi a pessoa que faz aquele personagem aqui fora, sabe? Eu acho bacana essa coisa do teatro, essa coisa que propõe 2 horas fora do mundo real, vamos viver essa história aqui. Que isso deveria valer para quem está em cena e para quem está fora. A Bela Fera já era outro esquema, já era mega profissa mesmo, os caras vieram, os da Disney. Pra mim foi uma experiência super legal, porque aí você tem o contato com o diretor original, você entende por que a marca é daquele jeito, mesmo que ele não tenha tempo de passar pro ator, você entende. E aí depois você se responsabiliza de dar essa informação, sabe? E aí foi muito legal, porque aí eu emendei, né? Fiz a Bela Fera, Chicago, Fantasma, tudo nessa onda. Aí depois parei com essa coisa de fazer os Broadway e fui fazer as criações, né? Com o Taco, que aí eu fiz o My Fair Lady, West Side. Nossa, aí é uma beleza. Porque aí é legal, porque aí você tem a experiência de ter trabalhado com os caras que criaram e aí você vai criar o seu, sabe, com muito mais propriedade, sabe? Né? Considerando que você está fazendo uma coisa que se propõe a ter, não sei se é a mesma qualidade, mas o mesmo tamanho, a mesma importância.
só que é criado aqui. E acho que a gente conseguiu nesses anos criar uma mão de obra, tecnologia, tanto artista quanto técnica, a gente tem bastante gente capaz de criar aqui, né? Então, e aí no meio disso ainda teve essa história de continuar fazendo Chicago pelo mundo, né? Que é muito legal. Eu fui diretora residente do Chicago aqui em 2004. E foi um processo muito, muito legal, muito legal. Eles foram bacanérrimos. Chicago é um musical diferente, assim, como processo, porque é muito em cima do ator, né? Não tem máscara, não tem cenário, não tem quase troca de figurino, não tem nada. Então, é um processo diferente dos outros espetáculos que tem o aparato técnico muito, sabe? Então, o processo do Chicago foi muito interessante, porque o diretor, o Scott Ferris, é um diretor de ator, que dá a oportunidade do ator trazer coisas, usa, troca. E o processo com a gente foi muito legal. 2004. 2007, o Scott me ligou perguntando o que eu tava fazendo My Fair Lady. E eu tonta, né? Achando que ele tava me ligando dizendo que vinha pro Brasil e queria saber o que eu tava fazendo. Falei, vem assistir. Aí ele falou, não, Tânia, aqui tem uma montagem do Chicago na Coreia e eu não posso ficar as 8 semanas. Eu queria saber se você pode ir fazer pra mim e eu chego lá no ensaio técnico. Falei, oi? Pra Coreia? Fazer o Chicago, dirigir o Chicago. Ele falou, eu falei, olha, eu nem lembro do espetáculo, foi em 2004. Ele falou, não, mas se você disser que pode, a gente te traz pra cá, Nova York, a gente assiste junto, a gente conversa, porque é diferente, a montagem da Broadway é um pouco diferente. Porque a montagem da Broadway é um palco pequenininho, as montagens de fora são um palco grande. E aí você vai e eu falei, tá bom. Fui eu pra Nova York, fiz tudo esse processo. E aí fui eu pra Coreia, dirigi o Chicago no aeroporto aos prantos de medo. Eu quando cheguei no aeroporto, aqui, pra embarcar, que medo que me deu. Falei, gente, eu vou pro outro lado do mundo dirigir uma peça da Broadway em inglês que as pessoas falam coreano. Eu chorei muito, muito, mas muito, muito, muito. E o fuso horário, cheguei lá toda errada, 12 horas de diferença, uma viagem de 30 e não sei quantas horas. Uma experiência incrível, incrível, muito legal. E aí, desde então, já fui 7 vezes pra Coreia. Aí fiz Japão, fiz Argentina, fiz Alemanha agora, fiz Rússia, fiz Inglaterra. Mas foi assim, foi por causa dessa experiência aqui que foi bacana. Ele precisou de alguém, aí ele foi, nessa vez ele realmente foi pro ensaio técnico, chegou lá uma semana antes da estreia, fez o ensaio técnico. Depois dessas vezes, acho que ele foi mais uma vez na Inglaterra. Quando eu fiz Inglaterra, ele foi também pra estreia. Mas agora ele nem vai mais. E aí fico eu indo. Não, o Brasil não deve mais nada pro exterior. E eu falo isso assim com muita propriedade, porque o fato de eu estar... ano passado, por exemplo, eu fiquei talvez 3 meses no Brasil. Eu fui pra China, fui pra Alemanha 2 vezes, fui pra França uma vez, fui pro Japão, fui pra Coreia, fui pra Alemanha de novo. Fiz audição com esses povos todos. Dirigi atores russos, assim, de companhia de teatro, assim, primeiro ator do Teatro Pushkin, que é a companhia de repertório mais importante da Rússia, foi fazer o Billy Flynn. Uau, sabe? Foi, nossa, caramba, a resposta foi muito legal. Mas assim, a gente não deve não, assim, eu acho que é uma questão de escolha. Eu acho que talvez os atores lá fora, especialmente na Europa, né? Estados Unidos, mais ou menos. Mas os atores na Europa estão começando a ficar menos preconceituosos com o teatro musical. Então, por exemplo, na Rússia, que é totalmente careta, né? Porque o teatro russo é muito forte, é muito sério, é muito tudo. Eles têm as companhias de repertório que são... É impressionante, eu fui ver 3 espetáculos diferentes de 3 companhias de repertório. Você vê que é um trabalho de ator, assim, de responsa. E no meu elenco eu tinha o primeiro ator do Teatro Pushkin, a primeira atriz de um outro teatro, de uma outra companhia, e a primeira atriz desse mesmo teatro, dessa companhia do Pushkin. Pela primeira vez eles resolveram pedir uma licença na companhia deles, porque eles queriam
experimentar fazer teatro musical. E escolheram Chicago porque é um espetáculo que tem uma possibilidade para o ator, né, clara. E fizeram audição normal, como todo mundo, cantaram, dançaram, fizeram tudo que precisava fazer. E aí o Sacha, que é esse ator, ele falou pra mim assim, eu acho que a gente está começando a entender que é preconceito nosso, essa coisa do teatro e o teatro musical. Acho que a gente está começando a entender que é teatro. Então que o fato de eu ser um ator de teatro sério não impede que eu faça um espetáculo de teatro musical se eu souber que eu quero fazer, porque aquela história me interessa contar. Porque é a mesma coisa. O teatro musical é teatro. Só que se conta com música e dança. Mas tem teatros aí, Priscila, por exemplo, que todo mundo fala, Priscila chorar. Pega a história do Priscila. É uma história importante de ser contada. E mais importante de ser contada do jeito que é, porque facilita da história chegar. Então acho que na Europa, a Alemanha também tive um ator para fazer o Billy também, o Pasquale, que é um ator também top lá, que faz cinema direto, que foi para audição, falou, eu tenho dificuldade para cantar, mas eu vou estudar, me interessa, e a mesma coisa, ele falou, a gente está começando a entender que é só um outro veículo, e que pode ser muito legal, porque a gente vai atingir uma outra camada de público. Acho que talvez essa ainda seja a diferença aqui. Acho que a gente ainda tem um pouco de preconceito. Teatro musical, televisão. Existia televisão, teatro, né? O pessoal de teatro não fazia televisão porque era comercial. Aí misturou. Aí agora tem isso aqui com o teatro musical. Eu acho que a diferença, se é que existe, de qualidade, nem acho que seja de qualidade, mas da gente conseguir que isso aconteça com mais assim, é perder esse preconceito, sabe? O pessoal de teatrão. E nem acho que todo mundo de teatrão tem preconceito, não. Eu acho que mas acho que a Europa, eles começaram a entender agora. Vai chegar aqui também. Só para comentar, além do mais, se você tem, né, Marília Pêra e Bibi Ferreira, que fizeram tanto teatro quanto teatro musical nos seus tempos e agora, Nanini com o Corsário do Rei, né? Então, exatamente. Agora, mas é exatamente por isso que eu te falei. Por isso que eu te falei, aquele momento Rent tem essa coisa super legal que foi o início, mas tem essa coisa também que o pessoal daquela geração viu aquilo como uma ameaça, eu acho. Então, fez assim, teatro musical, teatro. Porque antes disso, vários. Com gente tipo Marília, Bibi, Marco Nanini, todo esse povo aí, teatrão, que fazia teatro musical com a mesma propriedade, com o mesmo interesse, com a mesma entrega, com o mesmo tudo. Então teve um momento aí que isso virou teatro musical é uma coisa menor, talvez, não sei como é que é. Mas isso também, acho que daqui a pouco vai se ajustar. Acho que vendo o que eu vi agora na Alemanha e na Rússia, eu entendi um pouco isso, sabe? Porque lá tem essa coisa, né? Tanto a Alemanha quanto a Rússia, né? Eu falei da Rússia, mas a Alemanha também tem o teatro imagina, Brecht, esse pessoal, os brother lá, é tudo assim, sabe? Pessoal assim. E começam a ver que não é menor, é só diferente, é só uma outra linguagem. E quando isso acontecer de fato aqui, aí a gente vai estar realmente equilibrado. Eu acho que a gente tem atores maravilhosos fazendo teatro musical, cantores, tudo isso tecnicamente. Não é uma questão, não estou falando que tem uma diferença técnica, não. Acho que tem ainda uma diferença de mentalidade. E o que a gente tem de muito positivo é que a gente tem uma alma que é raro de achar. Bem raro. Sim. De entrega, sabe?